Graça e paz, todos do canal Gerando Vidas. Eu quero trazer para vocês uma palavra de Deus ao coração de todos que estão aqui no canal Gerando Vidas. E o nosso título de hoje é Saindo do Propósito. E nós vamos estar vendo na palavra do Senhor Jesus sobre a vida de um profeta que foi chamado por Deus para exercer uma missão. E ao se deparar com a missão, com a ordem do Senhor, ele acabou indo para outro lugar, desobedecendo a ordem do Senhor. Mas o Senhor disse para ele fazer algo, e quando ele se deparou a missão de estar levando aquela palavra para uma cidade que era corrupta, um povo cruel, um povo bravo, um povo que não tinha temor, um povo que matava, que esquartejava, que fazia muitas atrocidades com aquelas vidas, e até mesmo com o povo de Israel, né? Que ele pôde presenciar muitos ataques desse povo, a qual o Senhor ele pediu para que esse profeta fosse lá pregasse a palavra de Deus. E a gente vai ver aqui no livro de Jonas, um profeta muito conhecido, quase todas as pessoas já leram, já conheceu essa palavra, ou já meditou nessa palavra, mas eu quero trazer da parte de Deus uma mensagem para o coração de vocês hoje, né? No canal Gerando Vidas com a irmã Patrícia, me chamo Patrícia, né? E estou aqui para trazer essa mensagem do Senhor para as suas vidas e dizer que nada é impossível a nosso Deus. Por mais que possamos estar passando por dificuldades, por momentos difíceis, até mesmo tem pessoas que têm maridos, filhos que estão nas drogas, na prostituição, até mesmo no presídio, pessoas que tiraram vidas, que mataram, mas quando Deus ele se levanta para guerrear em favor daquela vida que está perdida, não tem nada que impeça. Mas Deus ele nos ordena a obedecê-lo. E quando nós obedecemos, não importa se é um assassino, se é um bandido, se é uma prostituta, se é um drogado, mas quando nós nos posicionamos na vontade do Senhor, ele tem poder de restituir. Mas esse profeta, ele não queria obedecer a palavra do Senhor e ele acabou indo para outro lugar. E ao ir para outro lugar, ele trouxe consequências para as pessoas que estavam junto dele naquele barco. E se você observar, quando nós saímos do propósito, aquele que Deus nos ordenou, nós também causamos consequência na vida daqueles que estão próximos da gente. Como se eu estou na posição de serva e eu desobedeço uma ordem do Senhor, eu vou trazer consequência para a minha família. A minha família, ela vai receber o fruto da minha desobediência. E foi isso que Jonas causou na vida daquele povo que teve aquela tempestade no meio do mar, porque ele estava desobedecendo uma ordem do Senhor. E aqui nós vamos ler na palavra para vocês entenderem melhor, aqui no Jonas 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, aqui você pode ver no verso 1 que aqui veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi um profeta que foi lá falar com Jonas, não foi um pastor, não foi um missionário, não foi um levita, não foi ele num culto na igreja, mas veio a palavra do Senhor a Jonas. E quando veio a palavra do Senhor falando com Jonas, Deus trouxe uma missão para ele. E aqui você vai ver no versos 2 o que o Senhor vai dizer para ele. Levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Aqui nesse verso 2 você vê que o Senhor manda Jonas levantar. Jonas, com certeza ele estava deitado, sentado. A Bíblia fala que levanta-te. Deus não vai mandar alguém levantar se ele não estiver sentado ou prostrado ou uma posição de inclinado. E aqui diz que Deus fala para ele, levanta-te e vá à cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até a mim, porque o pecado daquela cidade chegou aos olhos do Senhor. Só que o Senhor, quando chegou a malícia, quando chegou
quando chegou o clamor de Nínive ao trono do céu, Jesus, ele observando aquele povo, ele viu que eles poderiam receber a palavra que era para Jonas ir lá pregar a palavra de correção, pregar a palavra que não era uma mensagem, Deus não mandou Jonas pregar o amor, mas para apregoar o arrependimento. E naquele momento que Jonas recebeu aquela missão, que o Senhor falou, levanta-te e vá à cidade de Nínive, porque a sua malícia chegou a mim, porque o pecado ali já estava já em consequências grandes. Só que aquele povo, eles não tinham ouvido ninguém pregar sobre o arrependimento, sobre o pecado, e eles estavam praticando pecados, matando, fazendo barbaridades terríveis, porque aquele povo era cruel. Alguns historiadores falam que aquela cidade eles era tão ruim que eles quartejavam, eles esfolavam as vítimas, eles eram muito bárbaro, cruel, mas eles não tinham o conhecimento da palavra. Eles não tinham o amor de Deus no coração deles, e por isso que eles eram assim. E eu estava assistindo uma mensagem de uma grande pastora que eu admiro ela muito, ela foi juíza, a pastora Teresa, e ela contando os testemunhos lá no vídeo sobre como ela se posicionava no mundo espiritual, que ela orava, ela conta que ela ia no ciclo de oração e ela orava e nada acontecia. E ela falou que um dia ela pegou umas crianças na rua e foi cuidar dessas crianças, e ela teve que fazer uma viagem, e ao voltar ela conta no vídeo dela que uma menina, ela tinha acontecido umas coisas lá no meio da igreja lá, e aí ligaram para ela e ela teve que voltar, e quando ela chegou encontrou essa jovem na rua defecando, meio de bolsa, de fezes, uma situação muito terrível, uma situação demoníaca. Só que ela ainda não estava experiente. Ela conta, a pastora Teresa, que ela não estava experiente ainda nessa área de libertação. E ela conta no vídeo dela que ela foi para a igreja orar. E ela orou, foi para o ciclo de oração, na oração onde ela foi orar na igreja. E lá ela fez o clamor, orou. Quando ela chegou, ela achou que o demônio já tinha saído, que a situação já tinha melhorado. Quando ela chegou, estava do mesmo jeito. E foi quando Deus começou a ministrar no coração dela, e ela entendeu que aquilo ali não era uma simples oração, que ela teria que se mover no mundo espiritual, ela teria que expulsar o demônio. E ali a gente vê que se a gente ficar orando e não nos posicionar no mundo espiritual, como ela disse no vídeo dela, aquela menina não ia se libertar. Mas quando ela entendeu que era um demônio, que não era aquela pessoa que estava ali querendo ser ruim, querendo ser mal, querendo viver na rua, nas drogas, comendo coisas horríveis do lixo, entendeu? Era o demônio. E quando ela se posicionou, que expulsou aquele mal, aquela pessoa foi liberta. E ela conta várias batalhas espirituais que ela teve. E olhando para hoje, para o contexto da palavra que nós estamos estudando nesse momento, na vida dos ninivitas não era diferente. Eles não conheciam a palavra. Eles não sabiam que existia um Deus que corrigia, um Deus que era o único, soberano. Eles não conheciam isso. E quando Jonas recebeu a missão de pregar para eles, ele tinha que se posicionar no mundo espiritual como o Senhor mandou. Levanta-te e vai apregoar aquele povo, porque a malícia daquele povo chegou até mim. Só que a Bíblia vai relatar que ele foge, porque ele olha para aquele povo com um olho não um olhar que Deus olhou, mas um olhar carnal. E você pode ver muitos moradores de rua. Quando você olha para eles com seu olhar humano, você vê, não tem mais jeito. Mas muitas daquelas pessoas que estão ali naquele contexto, naquela vida errada, é porque eles não receberam uma palavra de redenção, não receberam uma libertação. Porque quando a pessoa recebe a palavra e a pessoa se posiciona, como diz na palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Isso quer dizer para mim que se eu conheço a verdade me liberta, vai me libertar, vai me limpar. E quando Deus falou, levanta-te e vá à cidade de Nínive, Deus queria que aquele povo conhecesse a verdade e que aquela verdade libertasse eles. Só que aqui no versos 3, a gente vai ver agora, e Jonas se levantou para fugir
diante da face do Senhor. O que Jonas fez? Ele fugiu diante da face do Senhor. Quantas pessoas têm fugido? Quantas pessoas têm desistido dos seus casamentos, têm preferido se divorciar, têm preferido largar ou ficar vivendo na mesma casa como inimigos, como estranhos, porque já fugiu da face do Senhor, já desistiu, sabendo que a luta dessa pessoa não é contra aquele casamento, contra aquele marido, contra aquela esposa, contra aquele filho, contra aquele marido que está preso, não. A sua luta é contra o demônio. E quando você entende isso, como a pastora Teresa falou, quando ela entendeu que não era a menina, que não era aquela jovem, o problema era o demônio que se apossou da mente daquela menina, daquela jovem, e estava destruindo ela. Mas quando ela mandou embora no nome de Jesus, o demônio teve que ir embora, porque ele tem que obedecer a ordem que foi dada pelo nome de Jesus. Expulsarei os demônios. Foi essa ordem que o Senhor nos deu: expulsai os demônios, e ele fugirá de vós. E aqui diz que Jonas fugiu. Ele fugiu da face do Senhor. E aqui diz que ele foi para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis e de diante da face do Senhor. O que Jonas estava fazendo? Fugindo. Ele estava dizendo: eu não vou, Senhor. Quando ele fugiu, quando ele saiu da presença do Senhor, indo para aquele navio, ele estava dizendo assim: eu vou sair. Mas ele quando ele saiu da face, da presença do Senhor, ele trouxe consequências. Ele acabou trazendo consequência para aquelas pessoas que estavam do lado dele. E a ponto daquele povo começar a clamar pelos seus deuses, a começar a perguntar por que está acontecendo, o que está acontecendo, por que sobreveio tamanha tempestade, por que sobreveio tamanho devastão, tamanha situação na minha percas financeiras. Isso muitas das vezes está acontecendo na sua casa. Você está perdendo o seu casamento, você está perdendo os seus filhos, você está perdendo a sua paz, a sua alegria, porque você não está posicionado na vontade de Deus. Quantas pessoas nessa pandemia saíram da posição de Deus? E quantas pessoas também que não estavam na posição e voltaram? É como aqui. Deus deu a ordem para Jonas pregar. Deus deu a ordem para Jonas ir. Jonas fugiu da presença do Senhor. Entrou, comprou-se a passagem, entrou no bar, achando que aquilo era a solução. Mas Deus já tinha dito para Jonas que era ele que teria que pregar. Deus já disse para você. Você está fugindo, mas você sabe do propósito. Deus conta com você para salvar sua casa. Deus conta para você libertar a sua família, para trazer a sua família a ter uma vida, para gerar vida no coração da sua família. Não depende deles para ser salvo, depende de você. Se posicionar no mundo espiritual, se posicionar da forma correta. Como eu me posiciono na forma correta? Quando eu estou obedecendo a palavra de Deus. Mas a palavra, como eu vou conhecer, obedecer a palavra de Deus, se eu não congrego, se eu não leio a Bíblia, se eu não tiro o meu momento com Deus, se eu acho que o problema está na pessoa. Mas muitas das vezes, você pode ver aqui, quem gerou a tempestade na vida daquele pessoal, na vida do pessoal do barco? Quem gerou a tempestade foi Jonas. E muitas das vezes nós estamos gerando a tempestade no nosso casamento e estamos dizendo que é nosso marido que é culpado. Quando nós se posicionarmos no mundo espiritual e dizer: não, a culpa não é do meu marido, a culpa não é do meu filho que ele está assim, mas a culpa é de Satanás. E você lutar contra Satanás e dar uma ordem para ele largar, você vai vencer. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma menina no início da minha conversão, na igreja que eu congrego. Eu passei por um momento muito difícil no casamento dos meus pais. E meu pai saiu de casa e ele foi morar com uma mulher.
E eu estava fazendo campanha pela manhã com minha mãe e nós íamos a pé da nossa igreja, nós íamos andando porque nós não tinha carro, nós não tinha condição de pegar um ônibus e a gente ia andando. Só que eu estava em campanha com meu pai, mas eu queria muito que meu pai voltasse para minha mãe, se convertesse, largasse a amante. Só que eu estava fazendo de uma forma errada. E um dia eu lembro que o Senhor falou comigo e Ele disse assim: quando você orar para eu convertê-la, eu vou tirar seu pai dela. Só que naquele momento eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o Senhor falou comigo. Eu estava passando em cima de uma ponte, andando a pé, indo para a igreja, passando em cima de uma ponte, e Deus falou comigo: quando você orar para ela, eu vou libertá-la e ela vai conhecer a minha verdade e eu vou tirar ela da vida do teu pai. E aí eu fui para a igreja, eu tinha muito ódio dela, eu não gostava dela, eu queria mesmo que ela morresse, que ela largasse meu pai, eu queria tudo de ruim para ela. Mas quando o Senhor falou comigo, eu entendi que o problema não era ela, que o problema era a forma que eu estava me posicionando no mundo espiritual. E Deus não ia matá-la, Deus não ia tirá-la se eu não orasse, porque o propósito de Deus, quando colocou aquela mulher na vida do meu pai, foi salvá-la, foi libertá-la. E quando eu falei isso à minha mãe, eu comecei a orar de uma forma diferente, comecei a orar para Deus convertê-la, para Deus mostrar para ela que aquele homem que ela estava vivendo não era o marido dela, mas que Deus preparasse alguém que fosse solteiro, desimpedido, para que ela viesse casar com esse homem e ser feliz e largar meu pai, porque meu pai é casado, tem família e não era dela, só que ela não sabia disso, quem sabia era eu. Você está entendendo que os ninivitas aqui, eles não sabiam da redenção, eles não sabiam da salvação, eles não conheciam Deus, eles eram mal. Não é porque eles queriam, porque havia uma possessão maligna, havia um demônio que os cegava, que fazia eles se sentir bem matando, roubando e destruindo. A mesma coisa era aquela mulher. Ela se sentia bem, roubando o marido, vivendo com o marido das outras, mas ela não sabia que se ela morresse naquele instante, ela perderia a salvação. Eu precisei ir lá pregar para ela, eu precisei falar disso para ela, eu só precisei me posicionar da forma certa no mundo espiritual e eu comecei a orar para ela. E o resultado, do nada, ela veio, mandou eu buscar meu pai, que não queria mais meu pai lá. E se nós não fosse buscar ele, ela levaria ele para São Paulo, para morar com a minha avó, que é uma senhora cristã. E o resultado disso, que eu depois, passado um período, eu fiquei sabendo que ela tinha casado, que ela tinha se convertido e estava na igreja. Então, quando eu me posicionei como mulher de Deus, sabe quando Deus vai salvar o seu marido? Quando você parar de culpá-lo pela traição, quando você parar de se vitimar, quando você parar de achar que ele é o culpado, quando é o diabo que é o seu inimigo. O seu inimigo não é o seu esposo, não é o seu filho, não é a amante dele. Não, o seu inimigo é Satanás. Quando você entender isso, Deus vai salvar a sua casa, vai salvar você, porque se eu continuasse com aquela oração, Senhor, mata, destrói, tira, eu poderia até sujar o meu coração e me perder. Mas Deus, pela infinita misericórdia que Ele tinha comigo, me ensinando a lidar com o mundo espiritual, foi quando eu me posicionei. E aquela mulher foi liberta para a glória de Deus. E aqui diz no verso 4 do livro que nós estamos lendo, mas o Senhor mandou. Aqui está dizendo que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha o que Jonas causou. Da parte do Senhor veio um grande vento. Por quê? Deus deu uma ordem para pregar. Vai até Nínive, prega para aquele povo. Pregue para eles. Aí ele foge. E aí o que vem? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Você entendeu? Por que a vida espiritual do meu pai, daquela mulher, estava perto de quebrar, de destruir? Porque no mundo espiritual eu era chamada para uma batalha e eu estava de uma forma errada. Mas quando o Senhor falou comigo, se posicione dessa forma e eu obedeci, o que houve? Salvação.
Muitas das vezes as tempestades estão acontecendo nas nossas vidas é para que haja salvação, para que haja quebrantamento, para que haja cura, para que haja renovo, para que haja redenção, para que haja testemunho. Hoje estou sentada aqui no canal Gerando Vidas, contando esse testemunho, fazendo essa pregação, porque eu vivi o que eu estou pregando aqui. Quando eu queria fugir, quando eu queria me posicionar de uma forma errada, foi quando Deus falou comigo e eu mudei a minha forma de agir, foi quando Deus transformou. Tirou aquela mulher das garras de Satanás e trouxe ela para a presença de Deus. E aqui diz que o barco estava para se quebrar. E se você continuar lutando com as suas forças, da forma que você acha, esse barco, essa casa vai se quebrar. Essa vida espiritual vai se quebrar e você vai ficar fraca, você vai ficar aí frio, na presença do Senhor frio, achando que está certo, que você não pecou, que você não errou, mas que você está correta. E quando você está se posicionando de uma forma errada, até mesmo ora, mas ora de uma forma errada, busca de uma forma errada. E aqui diz no verso 5, então temeram os marinheiros e clamaram, cada um a seu Deus. Esse Deus aqui era o Deus que eles conheciam. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Aqui, tanto que quando você for ler aí na sua casa, você vai ver que esse Deus aqui, desses marinheiros, tem um D mudo, que era o Deus que eles serviam. E aqui diz que lançaram ao mar as suas fazendas e estavam no navio e jogavam para aliviar as suas cargas. Então aqueles marinheiros começaram a se desfazer. E ali, Jonas estava ali quieto, ali na dele, ele não estava perdendo nada. Ele estava na presença de Deus, como ele achava que estava, mas ele estava causando danos para aquelas pessoas que estavam dentro do barco. Estava trazendo prejuízo. E muitas das vezes nós estamos assim. Na presença de Deus estamos trazendo danos para a nossa casa. Porque quando o marido chega bêbado dentro de casa, a mulher começa a brigar com ele, começa a dizer, esse homem não presta, esse homem não vale nada. Aí sabe o que ela está dizendo no mundo espiritual para Satanás? Eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Eu não acredito na oração que eu fiz. Muitas das vezes ela está ali orando. Conheço mulheres que estão ali orando, batalhando, buscando. E quando chega o filho drogado em casa, ela começa a dizer, esse menino não tem jeito, esse menino é maldito, esse menino é isso. Ela está dizendo com as bocas dela. Está dizendo, anulei a oração e o jejum que eu fiz. Mas quando chega em casa aquele filho drogado, aquele marido bêbado, e ela vai cuidar, ela vai zelar, ela vai dizer, não, meu filho, você é meu amor, meu marido, você é meu marido, eu te amo. E cuidar daquele marido, e zelar daquele marido. Mesmo muitas vezes a gente se sente ferida, a gente se sente humilhada. Eu lembro que uma vez eu estava num processo de 3 anos de deserto, lutando pela minha família, pelo meu casamento, porque eu queria um casamento, eu queria uma família abençoada. E eu lembro que eu lavando os meus pratos na minha pia, Deus falou comigo, cala-te. E foi muito difícil quando o Senhor falou isso comigo, porque eu era muito de falar, de questionar, de brigar, ser queixosa, sabe aquela mulher que na razão, eu tinha razão, e era assim que eu me sentia que eu estava certa. Só que Deus falou comigo, cala-te. E foi uma prova. Muitas das vezes meu marido vinha e falava algo que eu não gostava. E eu queria abrir a boca para falar e eu falava com Deus, não, eu vou obedecer. E eu me calava. E eu falava com Deus dentro de mim, Senhor, a minha vontade é falar um monte de coisa para Ele. É dizer coisas para Ele, é falar coisas para Ele, é brigar com Ele, é ofendê-lo. Mas Deus falou, não, fique calada. E foi quando Deus começou a trabalhar no coração dele, foi quando Deus começou a transformá-lo, foi quando eu me calei, quando eu comecei a cuidar. Eu lembro que teve um dia de domingo que eu cozinhei da hora que eu levantei até 11, quase meia-noite da noite, fazendo comida para ele. Ele pedia um pão, eu fazia. Pedia um bolo, eu fazia. Pedia um café, eu fazia. Pedia um suco, eu fazia. E ele sentado no sofá.
E eu fui servindo, servindo. Que meu filho chegou para mim: mãe, você ficou boba? Você perdeu a noção do que você está fazendo. Meu pai está te fazendo de escrava. Você está cansado e você servindo. Eu falei: filho, essa é a ordem que Deus me deu, servi-lo. Mesmo dentro de mim, eu não queria. Mas eu dizia para Deus: Senhor, eu estou aqui para te obedecer. E eu sei que obedecendo a tua ordem, o Senhor vai salvá-lo. Mas está doendo dentro de mim. Servi de uma forma que eu me sentia escrava dele. Mas eu estava ali para obedecer. E quando eu comecei a obedecer a ordem que o Senhor me deu, Deus começou a transformá-lo. Deus começou a quebrantá-lo. Deus começou a agir em mim. Porque eu estava naquele momento, quando eu falava, atrapalhando a Deus a agir na vida dele da forma que Deus queria. O que Deus quer? Vamos dizer aqui, quando você vai numa audiência, você fica falando para o juiz, ou tem as suas diretrizes, né? Tem tipo assim, o advogado de defesa, quando é chamado, faz a sua parte, quando o promotor, quando o juiz fala, todo mundo fica calado, não é assim? Cada qual tem seu tempo. Então, meu tempo de pregar e de falar para o meu marido já tinha parado, já tinha passado. Eu já tinha pregado para ele, eu já tinha falado para ele, já tinha brigado, já tinha feito tudo o que eu tinha que ter feito. Mas eu estava impedindo Deus agir no coração dele, porque Deus queria ser juiz, Deus queria ser o dono do meu casamento, o centro. Aquele cordão de 3 dobras, que na verdade só tinha eu na dobra, e meu marido na parte de baixo. Então Deus falou: não, vamos mudar isso aí. Eu vou ficar no centro, você abaixo, e eu vou seguir. Eu vou colocar tudo no nível. E quando eu comecei a obedecer, eu não falava mais. Quando ele fazia algo que me ofendia, eu olhava para Deus e falava, apresentava. Eu estava apresentando para Deus aquilo que ele fazia comigo. Foi quando Deus começou a transformá-lo. Quando eu comecei a apresentar para Deus, não questionar ou brigar com ele, mas toda vez que ele me ofendia, que ele fazia algo que eu não gostava, ou que agia de forma errada comigo, eu falava com Deus. Aonde eu estivesse, se eu estivesse lavando um prato, se eu estivesse sentada numa mesa, ou dentro de um carro, ou até mesmo dentro do banheiro, tomando um banho, ou sentada numa privada, eu falava para Deus. Falava: Senhor, olha como meu marido está me tratando, olha como eu estou vivendo, e olha o que o Senhor me disse para me ficar calada. E resultado, que eu recebi os benefícios do Senhor, que eu recebi a graça do Senhor, e Deus começou a tratar comigo primeiro. Deus começou a tratar comigo primeiro, para depois tratar com ele. E aqui diz mais. Vamos para continuidade? Vamos no 5 de novo, verso 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Jonas desceu para o porão. E lá, aqui diz que ele se deitou e dormiu um sono profundo. O que Jonas estava fazendo? Dormindo. Por que Deus não me respondia a minha oração? Porque eu estava no mundo espiritual dormindo. Mas você estava na igreja, você estava orando, você estava buscando. Mas eu não estava ouvindo o que Deus queria fazer. Eu estava determinando a Deus o que Ele iria fazer, como Ele ia fazer. Muitas vezes as mulheres estão assim, determinando a Deus a forma que Ele tem que trabalhar. Quando Deus tem a forma dele de trabalhar, Deus é Senhor. Deus é Deus e Ele sabe a forma que vai salvar, a forma que vai libertar. Se eu te falar aqui agora a forma que Deus trabalhou na vida do meu marido para que ele voltasse a congregar, vocês vão dizer assim: meu Deus. E eu não achava que era daquela forma. Numa certa vez, eu estava trabalhando no meu salão, era São João na minha cidade, acho que um dos últimos São João depois da pandemia, e havia uma grande festa, e meu filho ele estava servindo no exército. E eu trabalhando, um dia de muito trabalho, e eu estava ali trabalhando, mas falando com Deus, trabalhando e contrita com Deus ali, né? Que eu estou trabalhando, mas eu posso falar com Deus.
Eu não preciso estar só de joelho para falar com Deus. E eu estava falando com Deus, fazendo aquele cabelo e orando ali, falando com Deus. E meu filho estava se preparando e disse para meu marido que ele ia para o tiro de guerra, que ele ia trabalhar aquela noite. Só que não havia trabalho, não tinha trabalho. E Deus falou comigo que ele estava mentindo. E aí naquela hora entrou aquela aflição, e eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, e agora? E Deus falou assim, ele está indo para a festa. Aí eu cheguei, parei aquele cabelo, falei com o cliente que eu viria cá dentro, né? Que o salão meu é na minha casa, na frente da minha garagem. Deixei ela lá e vim cá. E falei com meu marido, está mentindo. Aí ele disse, não pai, eu vou sim. O subtenente pediu para mim, você viu o quartel. E eu vou. Só que ele não quis falar para mim, nem para o pai dele, que ele estava indo para a festa, porque ele saberia que eu ia me posicionar ao contrário, eu não ia deixar. E ele chegou e falou, Deus falou assim comigo na hora que ele passou, é necessário ele ir. Seu filho é o filho pródigo. Aí naquela hora, meu coração estava aflito, eu estava chorando, eu estava desesperada. Sabe quando você diz assim, o coração está chorando? Era assim que meu coração estava. Eu estava destraçalhada, eu estava numa situação que eu estava no tempo de morrer por dentro, porque eu estava vendo meu filho pela primeira vez, indo para uma festa, a qual eu nunca levei, nunca participei, porque meus pais nunca permitiram que eu participasse de uma festa dessa. E quando eu me converti, aos 17 anos, eu nem sabia, eu nunca nem participei de festas assim, entendeu? Eu já tinha visto de longe, mas nunca tinha ido lá, ficado lá, porque meus pais não deixavam. E